Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. Olá, mundo da hidroponia! Aqui nós estamos com mais um Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia da plataforma Hidroponia. E para a alegria desse encontro, trazemos o nosso amigo, professor Dr. Glaucio Genúncio, que estará nos prestigiando e trazendo informações importantes sobre o setor da hidroponia, seus avanços e as perspectivas da hidroponia. Lembrando que o Hidrocast da plataforma Hidroponia tem um patrocínio da AgriMilênio e Axo Equipamentos de Medição. Muito obrigado a Axo, a AgriMilênio, pelo prestígio e pelo apoio em nossos programas de Hidrocast. Olá, Glaucio, seja bem-vindo. A plataforma Hidroponia, tu como parceiro nosso, tem muita alegria de estar aí contigo nessa oportunidade. Grande Roberto, obrigado pelo convite. A gente aí está nessa caminhada já há muito tempo, né? E é uma honra, um prazer estar participando dessa iniciativa que é muito importante para a gente que trabalha com hidroponia, que vivencia hidroponia há muitos anos, né? Com certeza, para nós também é um orgulho termos o Glaucio Genúncio, professor, mestre, doutor e especialista em melhoramento genético, hoje coordenador da Universidade em Cuiabá. Enfim, para nós, esses 10 anos já foram de uma caminhada bastante interessante, certo, Glaucio? Sim, com certeza. Muito bem. E a intenção do nosso papo desta manhã, Glaucio, é exatamente trazer as perspectivas e os avanços da hidroponia no sentido de automação, de qualificação, de melhoramento para uma dimensão maior da hidroponia daqui para frente. Como é que nós podemos abordar e o que tu pensa a respeito desta pauta? Eu sempre falo assim, né, Roberto, e demais que nos assistem. É muito interessante se a gente for pegar toda a parte histórica da hidroponia no Brasil, né? Eu falo quando a gente vivenciar a história da hidroponia é simplesmente visitar um produtor de 25, 30 anos de produção, né? Que a gente vê toda a evolução da hidroponia em todos os fatores, em todas as variáveis. A evolução ela está nas estufas, ela está no sistema, nos perfis, na hidroponia propriamente dita, está nas técnicas e tecnologias que vão constantemente sendo implantadas, né? Manejo nutricional, adubos, o manejo biológico ou não, a evolução do controle fitossanitário, a necessidade de saber realmente que a hidroponia você tem que entender do sistema como um todo, né? Entender da parte microclimática, da escolha da genética da planta, né? Isso é uma evolução. A gente fala em genética só para gado, por exemplo. O gado é PO, né? Aí hoje a gente fala mas está lá em Manaus, a gente está lá no Acre, a gente está lá no Pará, está em Cuiabá, por exemplo, né? Cuiabá quente, né? Qual é a planta a se utilizar? Será que é o mesmo tipo de alface, né? Aí surgem ali a ideia da alface tropicalizada, né? Então, essa evolução de 30 anos, vamos colocar para cá, e a gente tem pessoas que referenciam isso muito bem. Uma que eu sempre chamo a atenção nas lives é o professor Furlani, né? Que é uma referência muito boa, né? Da parte de nutrição. Falar nisso, Roberto, eu não sou...
quem me dera ser geneticista. Esse negócio de geneticista, eu trabalho com a nutrição, porque geneticista tem que estudar muito para ser. Isso aí é com Sala, né? Lá, o Sala que é geneticista. Então, mas aí até aproveitando essa parte da evolução de tipos de cultivares, né, adaptadas para calor, que é importante em regiões tropicais. Então, isso tudo, esse conjunto todo, ele é importante a gente ressaltar na evolução da hidroponia. Então, eu considero essa fase, como a gente está em conversa entre amigos, né? Eu já estou ressaltando, se quiser me interromper também, senão eu vou falando direto. Tranquilo, tranquilo. Essa evolução histórica aí da hidroponia, ela tem dois momentos. Na realidade, são vários momentos. É o momento da percepção, né? Que não é só a nutrição, que é o carro-chefe da hidroponia, é o entendimento do sistema de cultivo como um todo, né? Por que a estufa aquece, por que a planta responde, a que essa planta responde. Então, a evolução dos fertilizantes, né? Eu sempre ressalto em algumas palestras a evolução do quelato, né? Do uso do ferro quelatado, de toda essa parte de tecnologia que está à disposição do produtor. E exatamente abordando essa questão, Glaucio, nada é permanente, tudo é mutante, né? Sim. Ou seja, a hidroponia ela permite e ela exige que haja uma adequação ao microclima e às vezes são distâncias de 100 quilômetros, né? Sim. Então, eu acho que essa característica... Fala, pode. Não, eu acho que essa característica que tu apontava, né? Sim, às vezes não são 100 quilômetros, não, Roberto. Às vezes é de uma estufa para outra. Né? É o posicionamento da estufa, aquela estufa que pega mais sol, de repente aquela estufa ali é mais interessante você colocar uma alface roxa, para ela ficar mais roxa, né, na lateral. Então, claro que tem esse conceito aí que você abordou com sabedoria, que são as distâncias, né? A gente tem um país continental, né? Então não pode comparar como antigamente se comparava, né? Vou fazer uma estufa no Rio Grande do Sul igual a estufa que eu vou fazer em Manaus, né? E como é que faz? E será que é o mesmo padrão de projeto? Venta mais forte no sul, né? A gente teve relatos de estufas que foram caíram não pelo próprio intempérie, pelo próprio vento. Então, uma ameaça natural. Tem a parte do clima regional, né? E tem a parte do microclima, né? Então, isso é perceptível. Os produtores que estão antenados, que ficam de olho no comportamento como se fossem unidades, né? Dentro da hidroponia, ele percebe que um lugar é melhor para plantar rúcula, um lugar é melhor. Isso é interessante, inclusive, para fazer um projeto, porque se você tiver uma análise disso antes da implantação do projeto, né, a decisão assertiva é muito maior, sabe, de analisar tudo antes, né? O que se percebe realmente, e isso é uma máxima que todos nós que atuamos na hidroponia com responsabilidade, a gente passa a ideia de que haja a necessidade de um planejamento de negócio, um plano de negócio com detalhamento, e não só o conhecimento operacional, mas também a sensibilidade para fazer com que esse projeto tenha sucesso. E isso aí, inclusive, gera o ponto que eu abordei há pouco, que existem vários momentos evolutivos da hidroponia, né? Então, por exemplo, essa parte do plano de negócios, que eu também chamo muita atenção quando falo de hidroponia, ela é extremamente importante hoje, porque a hidroponia, a pessoa falava, ela engatinha, não, ela já está, se bobear, já está correndo, né? Não sei se está nos 100 metros rasos, mas está correndo. Então, existem regiões que o iniciante ele não pode chegar e falar assim, eu vou montar uma hidroponia para produzir alface.
porque ele vai concorrer com gente que faz alface 10 mil pés por dia de alface, né? Uhum. Então, esses negócios ele envolve algo que é além do conhecimento agronômico, né? Que é o conhecimento de mercado, conhecimento de marketing, de tudo, que é a avaliação de todo, como é que ele vai se posicionar no mercado. Esse, inclusive, é um ponto do tema que a gente está abordando, que é o que pode melhorar, né? A avaliação mercadológica é um ponto crucial hoje, principalmente em algumas regiões que a competição está muito alta, né? A competitividade. E esse desafio, né, de tornar o produtor não um agricultor, mas sim um empreendedor do agronegócio, né? Ou seja, ele buscar essa referência e estudar o mercado além da questão operacional de produção. Porque acaba, o que acontece? Existe muito isso, eu concordo, né? A entrada de gente que quer investir, só que não teve um estudo regional, um estudo do mercado, e acaba prejudicando um pouco a hidroponia de quem já está estabelecido, né? Como assim? Baixando o preço, produzindo a mesma coisa. Todo mundo sabe que quem produz a demanda, né, e a oferta que regulam o preço da mercadoria. Então é importante fazer uma avaliação do consumo regional, né? Por exemplo, eu falo, você vai para o Nordeste, você vai produzir salsa, por que não coentro, né? O consumo de peixe é muito grande, né? Claro. Mato Grosso também tem um consumo interessante de coentro, de algumas outras, as próprias variedades gourmet, né? A gente tem algumas empresas hoje que têm Especializadas? especializadas que oferecem plantas para um segmento mercadológico importante. E veja que ir adiante, né, ir além. O negócio não é produzir hortaliças, o negócio é gerar o mais, o além, né? Então, se eu puder oferecer um produto gourmet, eu estou elevando o nível, estou agregando valor no meu cultivo. Eu tenho conversado muito com os chefes de cozinha. Na realidade, é produzir experiências, né? Exatamente. A gente na agronomia, às vezes, não percebe isso, né? Nós não percebemos que o produto ele não está atrelado só a propriamente alface. Às vezes a embalagem vende mais do que o produto. Um posicionamento de uma gôndola dentro de um mercado, né? Promotores fazendo degustação dentro do mercado, né? São pontos assim que alguns produtores mais que a gente fala de hidroponia, a gente fala assim, a gente pensa que está no mesmo nível tecnológico. Não está. Quando a gente fala em nível tecnológico, não é só produzir, vender e negociar, vender e fazer divulgação do produto, né? E está sempre buscando produtos novos, né, no mercado, né? Glaucio, na tua opinião, o que pode ser feito de melhor nesta questão de promoção da hidroponia? Porque eu vejo que há uma falta de alinhamento na comunicação da hidroponia. As pessoas não sabem o que é hidroponia, grande parte do mercado não conhece, não percebe o valor agregado que tem. Na tua opinião, o que poderia ser feito de mais e melhor para nós avançarmos em termos de ocupação de mercado? Assim, a gente fala do segmento orgânico, né? É uma coisa que a gente já fala há tanto tempo, né? E legal que a gente não fala mal. No fundo, eu acho que, assim como agrônomo, eu vejo os sistemas de produção são sistemas de produção orgânica, produção hidropônica, produção convencional, né? Cada um com suas vantagens e desvantagens, certo? Eu acho que isso aí eu já debato há anos, né? A gente já conversou isso tanto em reuniões, né? Nos cafezinhos, né? Não tenho dúvida. Ele tem que normatizar, a primeira coisa. Ele tem que ter um selo que seja uma garantia, né? Eu acho que isso vai acontecer agora, Roberto, com toda a imposição, né? Vamos colocar assim. Eu acho que
se for bem conduzida, é uma imposição positiva, que é a rastreabilidade. Ela está começando em alguns pontos, né? Em São Paulo já começa, e tem toda uma organização com aplicativos, em Brasília, se eu não me engano, também. Né? Isso já começou há muito tempo com uma empresa, eu lembro, acho que foi do 3º encontro de hidroponia, que ela estava lá e tal. Mas eu acho que tem que normatizar. Você, quando normatiza, você começa a conscientizar e começa a explicar também. Aí a rastreabilidade, a criação de um selo. Só que isso depende de mobilização, né? Aí é a coisa que a gente tem visto que falta um pouco na hidroponia mobilização pesada entre os produtores. Existem grupos de WhatsApp, existe tudo, mas a gente sempre fala desse selo, de tudo isso, mas nunca sai, né? Na realidade, é o que... Não é uma crítica construtiva, inclusive. Com né? certeza. É olhar para dentro de casa e analisar o que pode ser melhor, né? Há pouco mesmo tu fizeste um comentário extremamente interessante, importante, de que tu conversava com profissionais gourmet, né? Então, essa visão, essa volta da hidroponia, ou melhor, essa qualificação da hidroponia para conversar com outros agentes da cadeia, isso é um diferencial importante na tua visão? Eu acho que isso aí, quem está começando a hidroponia, é o primeiro dever de casa. É chegar e mapear onde que vai começar, se colocar como produtor, como produto, né? Conversar com a demanda, o que você prefere. É interessante porque agora não, que eu estou na universidade, eu parei com essa parte de consultoria, com tudo isso, mas eu vivi muitos anos nesse mercado, né? Cansei de viajar por exemplo, para lá para Pará, para rodar lá junto com o futuro investidor, e ele está com uma ideia de produzir X, Y, Z, depois de eu mostrar para ele que, na realidade, a demanda dele é outra, né? E ele mudar todo o projeto. Isso é interessante, porque quando você conversa com um segmento que vai consumir, que seja mercado, que seja restaurante, que você entenda isso, que seja cozinha industrial, enfim. A gente tem projetos aí, hoje, dentro da fábrica da Mercedes, tem segmentos, né? E aí você começa a entender isso, facilita muito. Por que facilita muito? Porque você vai para uma empresa depois com o teu portfólio formado. É muito mais fácil você chegar... É difícil você conseguir esse valor, mas é muito mais fácil você chegar e falar, olha, eu quero produzir 600 molhos de rúcula por dia, 1000 pés de alface por dia. O seu projeto vai estar mais assertivo, ele vai estar mais redondo e vai estar mais fácil de fazer para quem for fazer o projeto. Né? Você já sabe, você sabe o aporte de investimento que você vai colocar. Então, é uma coisa que a gente alerta muito. Hoje, dentre os principais fatores que precisam evoluir, esse é um. Né, de olhar para a hidroponia como um empreendimento. É um empreendimento que fala-se de uma desvantagem, mas não se avalia-se muito custo-benefício, né? Só custo. Mas o custo de implantação de uma hidroponia é alto, realmente é alto. Se você quiser fazer a coisa bem certa, com tudo dentro do caimento de bancada, perfis, né? E aí entra no outro ponto que a gente vai debater, que eu acho importante, que é a automação, se você já citou, né? É bom fazer um estudo, né? Porque para não errar, errar menos, né? Eu acho. Não tenha dúvida. No próximo bloco, nós vamos tratar dessa característica da automação, das perspectivas e tudo mais. Me dá um minuto, Glaucio, e nós já retornamos. Lembrando que o Hidrocast é um programa da plataforma Hidroponia, é o podcast com alma de hidroponia. Oferecimento de AgroMilênio e Axo. Um breve instante comercial e já retornamos.
Você está ouvindo o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto AgriMilênio. Distribuição para todo o Brasil. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. AXO, instrumentos de medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a AXO na sua medida certa. Equipamento de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. Muito bem, estamos de volta com o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia da plataforma Hidroponia, oferecimento de AgriMilênio e AXO. Marcas de valor que estão no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Como também está no catálogo de consultores, o nosso amigo Glaucio Genúncio, parceiro de longa data. E mais uma vez eu te agradeço aí essa brilhante participação tua no nosso Hidrocast. Mas, Glaucio, antes de nós entrarmos na automação, eu queria falar um pouquinho sobre essa interiorização da hidroponia. Você era um profissional que estava no Rio de Janeiro, hoje está em Cuiabá, e isso já demonstra o quanto a hidroponia precisa ser interiorizada. Na tua visão, como é que está esse processo? Como é que tu enxerga essa evolução? É algo que ajudou muito, né? Essa experiência foi a experiência na realidade da minha interiorização, né? Sair do Rio para Cuiabá. No fundo, eu fiz um concurso, né? Passei lá na UFMT. É interessante, inclusive, que na UFMT eu mexo com fruticultura, né? Eu nem mexo com hidroponia. Eu mexo com hidroponia por causa do grupo de pesquisa que eu tenho junto. A gente tem o professor Rafael Campanhol, também estudou na Exal, que é bom ele trabalhou muito tempo com hidroponia, então eu ajudo em paralelo, né? E é interessante que essa interiorização, antes eu tenho 4 anos de universidade, mas eu viajei muito eu praticamente conheço o Brasil, as capitais eu conheço quase todas, né? São 2 que eu não conheço, uma no Nordeste e uma no Norte. E essa evolução ela é muito interessante da entrada para o interior, por quê? Porque melhorou a qualidade de vida, de consumo, as dificuldades de consumir hortaliças, elas foram diminuindo, né? Principalmente em algumas regiões onde a gente sabe a região norte tem problemas de chuvas, que a gente usa estufa para chuva, né? Na realidade, no Brasil. Então, a possibilidade de se produzir em épocas que seria a entre safra do cultivo convencional, do cultivo orgânico, ajudaram a manter a possibilidade, ajudou a ter esse dinamismo, essa oferta mais regular de produtos. E associado também a uma melhoria a gente está numa pandemia, isso vai passar, com certeza, mas a gente vê uma evolução, que é uma evolução também, que talvez sofra impacto hoje por causa do impacto econômico. A gente sabe que quando tem um impacto econômico, tem um impacto geralmente no consumo de hortaliças, né?
Então, no fundo, tirando esses problemas, você associa a um acréscimo na melhoria do hábito alimentar, né? Com a possibilidade de se ofertar, né, produtos. Vou colocar um exemplo de Cuiabá. Cuiabá, até pouco tempo atrás, hoje na fruticultura, ela depende de 70% da fruticultura o que se consome de frutas no estado do Mato Grosso e Cuiabá, só 30% é produzido no estado. O resto vem tudo de fora. Então, se a gente tiver um problema de desabastecimento, vamos colocar um exemplo, se as vias fossem interditadas, bloqueadas, a gente ia ter um problema muito sério. E a gente hoje tem algumas empresas, são poucas, mas são muito fortes, por exemplo, na Chapada, né, na Serra de São Vicente, que eu conheço as pessoas, que fornecem muito mais do que... chega quase 70%, inverteu-se. Quase 70% das hortaliças consumidas na capital Cuiabá, elas são oriundas da produção local, né? Então, essa interiorização ela é importante porque ela descentraliza a necessidade de ser a GESP, vamos colocar assim, né? Perfeito. Isso aí é importante porque a gente sabe que hortaliças, a delicadeza, o tempo de prateleira, as perdas que podem ser elevadas em 30% de transporte, isso aí é fenomenal, né? E isso engata muito nessa questão da automação, porque a automação também vai permitir a proximidade da área de produção com o consumo. E eu queria a tua visão com relação a isso, como nós estamos enfrentando, como nós estamos lidando com esse desafio da automação na hidroponia. Então, é uma experiência interessante que, assim, em 2012, 2013, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes a Portugal fazer trabalho de treinamentos, porque teve um incentivo muito grande no crescimento da hidroponia lá. A União Europeia resolveu que Portugal seria o melhor lugar para fazer hidroponia, hortaliças e investiu pesado. Estou falando de projetos de produção de morango de 1 milhão de euros, sabe? A 50% de fundo perdido, ou seja, você tem mais de 10 anos para pagar os outros 500 mil euros, né? Então, o que acontece? Com as ressalvas o problema é que tinha dinheiro, mas não tinha, mas precisava aprimorar em conhecimento agronômico, de conduzir. Então, enfim, esse contato com automação veio de lá. Eu tive há 2 anos atrás em Almeria também, né? É um lugar... Eu acho que você estava organizando, inclusive, né, mais para frente, uma visita técnica a Almeria. Vale a pena, eu recomendo. A pandemia nos colocou numa realidade que tivemos que recuar um pouco, mas por pouco tempo. Vai falar. Eu acho que é importante porque isso aí foi, para mim, foi uma experiência fantástica, né? Eu fui com uma parceria com a empresa tal, que tem trabalhos que a gente desenvolve junto com a FMT e tal. Então, o que acontece? Você vê a automação já implementada, né? Então, quando a gente fala, porque a gente tem que saber monitorar o microclima. Monitorar o microclima é monitorar a temperatura, umidade, vento e se teve orvalho ou não, enfim, várias são variáveis a serem monitoradas e controladas. Aí você vai para a nutrição também, você tem que controlar pH, condutividade elétrica, tudo isso. Enfim, se a gente tem um monitoramento e um controle mais efetivo, a gente consegue produzir melhor, né? Então, claro, vai tirar mão de obra? Eu acho que não tanto, porque não dá a discussão. Isso eu vi lá em Almeria, eu visitei uma fazenda que são 4.000 hectares de alface no solo. É como se fosse soja. Então, você vê que todo processo, toda operação é
é automatizada. Automatizada não, você tem a colheita mecânica, você tem o plantio mecânico, a implantação da... E só que na hidroponia, no nosso sistema, a mão de obra, a gente não tem ainda possibilidade de automatizar a colheita. Então, não vai ter um impacto tão grande na demissão de pessoas, né? O que vai melhorar a qualidade, vai melhorar a produtividade, vai melhorar sistemas de controle, principalmente de nutrição. Então, o que eu acho é o seguinte, Roberta, a automação eu acho que é a bola da vez, ela tem que melhorar muito, é o que a gente está precisando hoje evoluir em controle. Só para você ter uma noção, eu estava fazendo uma visita no final de semana, num lugar turístico, né? Eu estava junto com um profissional, com um produtor, e o telefone dele apitou o telefone dele, isso aí, a gente estava a 100 quilômetros de distância estava em Óbidos, né? 100 quilômetros de distância da hidroponia dele, ele me mostrou no celular dele, a bomba tal tá superaquecendo. Ele viu no telefone celular dele. Aí ele ligou para o funcionário lá num domingo, falou, olha, vai lá e dá uma olhada na bomba tal, porque ela está superaquecendo e isso pode dar um problema na hidroponia. Quer dizer, é uma coisa que é viável para cá? Por enquanto não, porque o sistema lá era 70 mil euros, né? Uhum. Só que a gente tem que pensar também em ter soluções mais acessíveis para o produtor aqui, porque aqui a gente não tem o fundo perdido, né? Então, e existem as empresas. Eu quando eu vou à Hortitec, eu vou muito nesse sentido, dar uma olhada. Primeiro eu dou uma olhada na Hortitec geral e sinceramente eu foco muito nas inovações em termos de automação. Sabe, automação, uso de energia renovável também é uma coisa que eu vejo. Fotovoltaica. Iluminação artificial para muda. Eu sempre estou antenado mais nisso quando eu vou ao Hortitec, inclusive. Se a gente faz um paralelo do que foi a evolução até aqui da hidroponia nesses quesitos de automação, a tua referência foi de que muito recurso ainda é inviável por conta do custo, né? Mas também se percebe um grande movimento em busca de alternativas. Nós temos percebido isso, né? Existe um movimento que mostra para o produtor que alternativas vão surgir e não é a longo prazo. Não, e é legal, assim, que a gente... isso é uma coisa que foi muito clara quando eu visitei esses lugares, Almeria, Portugal, também tive muitos anos atrás, mas não estava muito focado como hoje, foi 2005, eu tive na Alemanha, visitei algumas estufas lá. O que acontece? Quando a gente está na dificuldade, que a gente tem que se virar, né? Quando entra uma tecnologia, opa, graças a Deus, né? Agora, é muito mais difícil quando você tem... eu sempre brinco, vai dirigir uma Ferrari, né? Você nunca dirigiu um carro de Fórmula 1, né? Como é que você vai dirigir? Agora, se você está lá entendendo toda a necessidade de estudando, evoluindo, como nós do Brasil, os hidroponistas, na realidade, a gente tem um destaque muito grande em sistema NFT no mundo. Por quê? Nós temos temos o problema e temos nossas limitações tecnológicas para solucionarmos o problema, certo? Então, a inserção da automação ela melhora muito o entendimento disso, né? Então, é alguma coisa mais ou menos assim, a dor ensina a gemer. Exatamente. E a criatividade, né? Criatividade de encontrar soluções para suplantar os desafios que se apresentam. E o NFT foi uma experiência muito positiva nesse assunto. Quer ver algo interessante? É tempo de irrigação, né? A gente eu sempre cito isso também nas palestras. Por que a gente pega os livros, né, antigos, né, os manuais de hidroponia da década de 90 e fala que a gente tem que irrigar 15 em 15, né?
Por que 15 em 15 não 8 e 5, né? Ou 12 e 20? Ou... Por causa do aparelho, que o temporizador eletromecânico ele tem a limitação de ser de 15 em 15. Né? Então, isso já é uma evolução. Existem trabalhos científicos interessantes, mostrando economia de energia, encurtamento de ciclo, ganho de massa de alface, fazendo a regulação da temporização, né? Com um temporizador já digital, né? Eletrônico. Então, essa coisa ela é importante. Exato. E na tua opinião, Glaucio, como é que vai se dar o avanço das fazendas urbanas dentro desse contexto de aproximar a produção da área de consumo, minimizando o impacto e reduzindo o ciclo de distribuição? No teu entendimento, qual é o desafio e quais são as perspectivas? Bem, a gente fala de agricultura urbana e periurbana desde quando defende hidroponia, né? Que uma das vantagens de fazer hidroponia é fazer próximo aos centros urbanos, né? Agora, é interessante porque vamos colocar de uns 5 anos para cá, esse conceito evoluiu muito, né? Existem aí empresas produzindo dentro de containers, já empresas produzindo em cima de shopping, empresas produzindo na Vila Madalena, né? Dentro do consumo, quase do consumidor já tem conceito de fazer dentro do restaurante o chefe de cozinha já colher, né? Então, a agricultura urbana, as fazendas em cima de prédios, né? Ela é segmentada também, por incrível que pareça, existe segmentação. Mas eu acredito o seguinte, que a princípio, no panorama que temos hoje no Brasil, as fazendas urbanas, elas servirão mais para aquele consumo imediato e para alguns segmentos, sabe? Para atender... Eu acho que a hidroponia lá, nos cinturões verdes, né? Então, ela vai existir ainda. Né? Então, o que acontece? Essa existência ela tem que coexistir com o quê? Eu vou fazer um projeto de fazenda urbana. O que o produtor quer? O produtor quer um microverde, o produtor quer um baby leaf, o produtor quer produtos diferenciados, né? Então, seria mais esse nível de atuação de uma fazenda urbana em alguns modelos que eu citei, de shopping, enfim, de container. Agora, você tem... Se a gente for pensar, eu lembro... Eu era moleque, tinha o quê? Uns 8 anos. Lembrava quando eu ia passear lá, visitar os parentes em Madureira, que é no Rio de Janeiro. Pô, aquela linha de transmissão imensa e alface. Hoje a gente vê isso ainda. Né? Alface embaixo da linha de transmissão, você não pode construir nada naquela linha, vai para a horticultura. Isso aí, se a gente for levar em consideração a produção de hortaliças embaixo de linhas de transmissão de energia elétrica, aquilo ali também é uma agricultura urbana. É quase que uma fazenda urbana. Né? Então, tem a questão do nível tecnológico também, que a gente abordou no início, né? Que é o foco, para que você quer. Se você colocou um galpão dentro da Vila Madalena, que é o lugar onde tem uma concentração imensa de restaurantes, é para atender aquele público ali geral. Pode acontecer de as pessoas irem lá visitar, tal, que é o que acontece às vezes na Europa, né? Você vê, e está acontecendo aqui também. Tem o produtor europeu que não tem. Eu fui a uma fazenda dessa, né? Produtor europeu de morango que não tem mão de obra. Então vamos fazer dias de colheita. O cara vai lá, come, é um self-service, né? Você vai comendo e que você conseguir carregar, você pesa, colhe, pesa e leva. Então, é um modelo de fazenda urbana também, que eu não vejo tanto aqui no Brasil. Né? Isso poderia ser para a hidroponia, né? De você entrar na fazenda em algumas partes específicas e colher e levar, e pagar e levar. Perfeito. Venda direta, né? O que realmente importa é que as coisas coexistem, certo? Ou seja, fazenda urbana não vai tomar
o espaço da produção de larga escala, a larga escala terá o seu espaço, já tem o seu espaço preservado, mais ou menos isso, é isso? E aí a gente pega um projeto, eu não estou citando nomes, né? Eu acho que não cabe aqui, mas você pega um projeto grande dentro de uma empresa que constrói automóveis, né? Isso aí, se a gente for pensar, é parecido com um projeto de fazenda urbana. Você está atendendo um segmento que pode ter 10 mil pessoas trabalhando, né? Então tem consumo diário, né? Então ele fez um projeto dentro de um lugar industrial para produzir alimentos para aquele segmento ali. É uma fazenda urbana, né? Então eu acho que é isso. Tem surgido uns projetos interessantes. Se você vê, por exemplo, o Shopping Eldorado em São Paulo, que não é hidroponia, mas é um conceito bem legal de fazenda urbana. Né? O shopping lá em cima tem toda a horta e tal. É uma coisa que a gente em Nova York já tem muito. Então está crescendo no mundo inteiro. Esse conceito aí, Singapura, isso aí já é debatido mais do que 5 anos. Eu citei os 5 anos aqui no Brasil. Né? Mas já é muito debatido no mundo inteiro. Aí nós temos Dubai também, né? E outras experiências. Mas, Glaucio, o nosso tempo também nos cobra e eu quero deixar aí a nossa gratidão pela tua participação, convidando já para que nós possamos estar organizando os próximos Hidrocast com a tua presença e com a contribuição do teu conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado e fica aí a tua mensagem para o produtor hidropônico. Qual é a tua mensagem para o futuro da produção hidropônica? Pesquisem, se atualizem e se saibam sempre se colocar no mercado, porque concorrência e trabalho sempre terão, né? Eu acho que isso é importante, tá sempre tentando estar um passo à frente. Um passo à frente é o entendimento do tripé da hidroponia, não é só que a gente fala da porteira para dentro, né? Que é produzir, mas tem que produzir. Isso é um importante que a gente tem visto do produtor, que se diferencia. Produzir, comercializar e saber apresentar o produto também, isso é o mais importante. Fazer marketing na hidroponia. Exatamente. Glaucio, te agradeço aí a tua gentileza. Mais uma vez, um grande abraço, obrigado pela participação mais uma vez e temos aí outras oportunidades para trazer as tuas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto, é um grande prazer aí, um grande amigo. Tá certo, muito obrigado pelo teu carinho também. Abraço. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.